Adeus, ano velho, feliz ano novo. Hoje é quarta-feira, dia de leitura. Christian Jaque é o nosso autor. A Pedra da Luz é a obra. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Olá, meus companheiros de leitura! Quarta-feira, dia da nossa leitura de mais um bloco de capítulos da nossa série Quarta Egípcia. Opa, da nossa série não. Do nosso quadro Quarta Egípcia. Da nossa série A Pedra da Luz, que é o que a gente está lendo agora. Eu tenho confiança que o Natal de vocês foi incrível e que o ano novo vai ser melhor ainda. E a gente vai terminar ele o quê? Ouvindo mais um bloco de capítulos de A Pedra da Luz. Bora começar? Capítulo 48. Paneb, o ardoroso, prosseguia sua aprendizagem sob a direção implacável de Kenhir, mesquinho em elogios. O escriba da tumba achava que um futuro desenhista do lugar da verdade devia ter um perfeito domínio da língua hieroglífica e jamais hesitar no signo a ser traçado. Quando o aluno tendia a se mostrar satisfeito consigo mesmo, o professor passava-lhe um exercício mais difícil. Kenhir ainda ficava surpreso com o impressionante contraste entre a força física do rapaz e a fineza da execução de seus desenhos. Com uma infinita paciência, que seu caráter arrebatado e violento não deixava supor, ele desenvolvia o talento de um miniaturista. Como Paneb não conhecia a fadiga e jamais desistia enquanto o instrutor não ficasse satisfeito, Kenhir pedira uma bebida fortificante à mulher sábia para não sucumbir diante do aluno. Naquela manhã, Kenhir não propusera nenhuma experiência nova a Paneb, que se satisfizera em traçar de forma rápida mais de 600 hieróglifos do mais simples ao mais complexo. Você está satisfeito com a sua vida no povoado? Perguntou o escriba da tumba. Estou aqui para aprender e aprendo. Você não tem nenhum contato com os outros membros da sua equipe, ao que parece. Passo os dias na escola, as noites preparando os exercícios do dia seguinte e o tempo livre reformando minha casa. Para distrair-me, divirto-me desenhando retratos nos pedaços de calcário que cato no deserto. Portanto, não tenho tempo para ficar conversando com os outros. Retratos? Retratos de quem? Do senhor e dos outros alunos. Eles me parecem mais divertidos, mas eu os destruo assim que termino. Melhor assim. A primeira fase da sua educação está terminada, Paneb. O chefe de equipe reclama por você e não posso mentir dizendo que não está pronto. Chegou a sua hora de escolher. O quê? Tornar-se escriba em Tebas ou desenhista do lugar da verdade. Se optar pela primeira função, posso recomendá-lo a alguns colegas e você será engajado na administração. Sei que terá dificuldade em sujeitar-se aos regulamentos, mas esse ligeiro dissabor não conta diante da brilhante carreira que o espera. Você receberá o benefício de um alojamento funcional e enriquecerá ano após ano. Os outros servidores públicos facilitarão sua vida e inclinar-se-ão diante de você. Com a sua capacidade de trabalho e sua extraordinária memória, ocupará um cargo de alta responsabilidade. Em compensação, seu futuro como desenhista anuncia-se dos mais sombrios, porque seus colegas não têm a menor vontade de ajudá-lo. Muito pelo contrário. Eles se conhecem há bastante tempo e não veem com bons olhos a chegada de um novato que vai atrasá-los na obra. Pertencemos à mesma comunidade, não? Certamente. Mas eles são profissionais dedicados e homens rudes, difíceis de agradar. Na minha opinião, independentemente dos seus esforços e dos seus dons, eles o rejeitarão e você será um simples operário, decepcionado por ter perdido uma bela carreira de escriba. Meus confrades serão cruéis a esse ponto?
Para eles, você é uma ameaça. Eles se defenderão. Não é uma atitude muito fraternal. Os servos do lugar da verdade são apenas homens, Paneb. Pelo que diz, meu caminho já está traçado. Se você seguir a voz da razão, não se arrependerá. Um detalhe deixa-me intrigado, professor. Por que um erudito com o seu talento aceitou o cargo de escriba da tumba em vez de tornar-se um alto dignitário tebano? O lugar da verdade deve possuir alguns encantos para tê-lo atraído. Kenhir permaneceu calado. Não se preocupe comigo. Enfrentarei os desenhistas e provarei que meu lugar é entre eles. Como combinara com o chefe de equipe, Nébio realizado, Kenhir tentara desanimar o rapaz, e estava feliz por não ter conseguido. Ao percorrer a rua principal do povoado, Paneb teve a impressão de sair de um longo sono. Desde a sua admissão na confraria, ele só tivera 2 objetivos: aprender a desenhar os hieróglifos e deixar sua casa habitável. O primeiro havia sido atingido, além das suas expectativas, a ponto de muitas vezes sobrepor-se ao segundo. Saber ler e escrever dava ao rapaz uma colossal impressão de poder. Cada vez que desenhava uma pantera, um falcão ou um touro, tinha a impressão de que adquiria um pouco das qualidades do animal. A escrita dava vida ao abstrato, a leitura oferecia o ensinamento dos sábios. 2 anos haviam transcorrido como um sonho. Paneb só visitara Nefer e Clara, com os quais falava apenas de hieróglifos, e passara a maior parte do tempo junto a Kenhir, quer na escola com os outros alunos, quer em aulas particulares. Agora, a estratégia do professor ficara evidente. O escriba da tumba tentara formar outro escriba para enviá-lo para fora dos muros. Paneb saberia aproveitar a lição desse combate dissimulado que não fora travado com os punhos, e sim com a cabeça. Kenhir tentara enfeitiçá-lo usando sua vocação e desviando-a ao acenar com as inúmeras vantagens gozadas por um burocrata. Kenhir fracassara. Sem se desviar do caminho, Paneb apossara-se do conhecimento dele, e agora dominava os poderosos signos indispensáveis a um desenhista do lugar da verdade. A magia deles era tão intensa que absorvera sua energia e sua atenção a ponto de fazê-lo esquecer a mais bela criação dos deuses, as mulheres. Depois que se pusera a trabalhar, nem uma única vez Paneb olhara para elas. Clara não contava porque era muito diferente das outras e ao mesmo tempo esposa de Nefer. Ele a considerava uma irmã extraordinária que o tranquilizava e só lhe dava bons conselhos. Como pudera dispensar as mulheres por tanto tempo? A magia do esperto Kenhir deve ter sido eficaz. No futuro, desconfiaria desse personagem astucioso que era um dos 3 chefes da confraria. Ao atrair Paneb para sua rede, não o privara do amor? Era dia de descanso para a equipe da direita. Alguns artesãos dormiam, outros embelezavam a casa, outros ainda fabricavam móveis para vendê-los aos compradores de fora. Até o momento presente, todos eles haviam ignorado Paneb, que retribuíra do mesmo jeito. Não tardaria a enfrentar os desenhistas. Porém, neste fim de manhã, ele se permitia um prazer incomparável: olhar para as mulheres do povoado e seduzi-las. Em vez de voltar para casa, apressado para cuidar da sua moradia, andava lentamente na rua principal e olhava para todas as pessoas do belo sexo. Antes de entrar para o lugar da verdade, Paneb acreditava que se tratava de um local austero onde as esposas dos artesãos permaneciam confinadas nas próprias casas ou nos oratórios. Mas como em todos os povoados do Egito, a maioria das mulheres trabalhava ou deambulava com os seios nus, e o olhar de Paneb demorava-se sobre os peitos jovens. Infelizmente, elas não apreciavam em nada esse jogo. Algumas atiravam-lhe olhares carrancudos,
Outras voltavam para casas furibundas. Parecia que a caça não ia ser fácil, mas o jovem colosso não duvidava de que teria sucesso. Depois desse abominável período de abstinência, não se faria de difícil quer fosse uma velha experiente ou uma jovem iniciante. Ele pensou haver achado sua presa quando uma lourinha do tipo miúdo, linda, observou-o com ternura. Porém, ele foi muito rápido na direção da moça. Apavorada, ela entrou e bateu à porta. Podia jurar que você assusta as moças, murmurou uma voz agradável. Paneb virou-se e deparou com uma magnífica ruiva de uns 20 anos, vestida com uma túnica verde de alças que deixava os seios à mostra. Ela exibia peitos suntuosos e todas as suas formas atiçavam o desejo. Meu nome é Paneb. Eu me chamo Turquesa e sou solteira. Casado ou não, ele estava pouco ligando. O principal é que fosse mulher. Quer conversar um pouco? De jeito nenhum. Quero fazer amor com você e logo. Turquesa sorriu. Você é um verdadeiro colosso. E você uma bela flor. Faríamos uma maravilhosa combinação e poderíamos sentir muito prazer, tanto um quanto o outro. Você acha que é assim que se fala com as mulheres? Já falamos demais. Ele subiu os poucos degraus que levavam à entrada da pequena casa de Turquesa. Abraçou-a e brindou-a com um beijo fogoso. Não encontrando resistência, arrastou-a para dentro, onde reinava uma suave penumbra, e arrancou-lhe a frágil vestimenta. O perfume de âmbar da jovem, sua pele branca e a maneira como se enroscava nele enlouqueceram-no. Ela correspondia a todas as iniciativas tomadas por ele, e ambos partiram numa viagem maravilhosa para a descoberta de seus corpos. Fim do capítulo 48. Capítulo 49. Plenamente satisfeitos, os amantes enfim descansaram. Seu nome é bem merecido, Paneb, o ardoroso. Nunca conheci uma mulher tão excitante. Suas conquistas foram tão numerosas? No campo, as moças tornam tudo mais fácil. Não há complicações. Você não se interessa pelos sentimentos. Os sentimentos são bons para os velhos. A mulher precisa do homem, o homem da mulher. Por que complicar? Essa é a opinião do seu amigo Nefer? Você o conhece? Eu o vi com a mulher, Clara. Com eles é diferente. O amor é um milagre que vai uni-los até a morte. Mas não os invejo. Ele não conhecerá outras mulheres, percebe? Pensando bem, é uma espécie de maldição. Paneb vestiu-se e apoiou-se nos cotovelos. Você é realmente maravilhosa. Por que não se casou? Porque prefiro a liberdade, como você. Isso deve dar o que falar no povoado. Sim e não. Sou filha de um talhador de pedra da equipe esquerda, que ficou viúvo muito jovem. Fui criada por várias pessoas até sua morte há 3 anos. Decidi ficar aqui no meu povoado e tornar-me sacerdotisa de Hathor. Não é ela a deusa do amor, de todos os amores? Você teve muitos amantes? E isso não lhe diz respeito. Tem razão, não tem importância. Agora, seu único amante sou eu. Está enganado, Paneb. Sou uma mulher livre e não me submeterei a nenhum homem. Talvez nunca mais durma com você. Você ficou louca. Ele tentou deitar em cima dela, mas Turquesa esquivou-se. Saia da minha casa, ordenou. Poderia pegá-la à força. Você seria expulso do povoado esta noite e condenado a uma longa pena de prisão. Vá embora, Paneb. Confuso, o jovem colosso eclipsou-se. Como as mulheres eram complicadas, principalmente quando se recusavam a obedecer. Ele perdera a Turquesa
mas encontraria outras. Com o fogo sexual aplacado por algum tempo, a única preocupação de Paneb seria terminar a casa. Como as outras moradias do lugar da verdade, ela lhe fora oficialmente cedida pelo vizir, e a modesta área de 50 metros quadrados estava de acordo com a sua situação de solteiro. Os casais usufruíam de 80 metros quadrados em média. Os casais com filhos, de 120 metros quadrados. Medindo de 3 a 7 metros, as fachadas que davam para a artéria principal eram estreitas e possuíam uma pequena porta de onde desciam alguns degraus. As construções apoiavam-se numa base de pedras com a altura de 1 metro, sobre a qual haviam sido edificadas as paredes de tijolos crus, cobertas com reboco e diversas camadas de leite de cal, acabamentos ausentes na casa de Paneb, que estava longe de ser tão sólida quanto as antigas moradias do povoado, construídas diretamente na rocha. Como não podia ajudar o amigo que insistia em trabalhar sozinho, Nefer dera-lhe alguns conselhos para evitar erros fatais. Assim, Paneb gastou quase todas as suas forças para deixar as paredes externas mais espessas e separou os cômodos com paredes internas mais finas, feitas de tijolos, unidos com uma simples argamassa de terra. Essas paredes seguravam o teto e o terraço. O madeiramento era formado por troncos de palmeiras que ele deixara meio quadrados e bem unidos. Situá-los corretamente não fora nada fácil, porém, graças à sua força e às claras indicações de Nefer, Paneb conseguira. A disposição das janelas exigira toda a sua atenção, porque elas deviam permitir uma boa circulação de ar, preservando o calor no inverno e o frescor no verão. Depois de um primeiro fracasso que o obrigara a refazer uma parte da pesada obra e aumentar a espessura das paredes externas, Paneb obtivera um resultado satisfatório. Com quase todos os outros habitantes, ele dispunha de 3 cômodos principais, de uma cozinha, de 2 porões, de privada e de um terraço. Porém, todos estavam vazios e nus. Nenhuma decoração os enfeitava. A mobília resumia-se numa simples esteira e faltavam quadros e outros enfeites para dar vida à casa. Paneb tinha 1000 ideias, mas não tinha capacidade para concretizá-las e não gostava de nada que não fosse perfeito. Por ora, contentar-se-ia com as flores diárias entregues às sacerdotisas de Hathor e que Clara distribuía aos habitantes do povoado para que as colocassem num altar em homenagem à deusa. Paneb precisava aprender novas técnicas que lhe permitiriam embelezar sua casa para que ela fosse a mais deslumbrante do lugar da verdade. Um homem aproximou-se. Embora fosse um pouco menor do que Paneb, tinha quase a mesma envergadura, e ao andar tocava pesadamente o chão, como se tivesse dificuldade em locomover a massa muscular. É a mim que veio ver? É você mesmo, Paneb, o ardoroso? Qual o seu nome? Nacht, o possante, talhador de pedra. Belo cognome. Que proezas andou realizando para merecê-lo? Mesmo que você começasse hoje a carregar blocos de pedra e não parasse nem 1 minuto até fazer 100 anos, não transportaria a mesma quantidade que eu. Não pretendo ser talhador de pedra, e sim desenhista e pintor. Nas suas fileiras, a confraria já conta com um pintor excepcional e 3 desenhistas experientes. São eles que decoram a morada eterna de Ramsés o Grande, as dos membros da família real e as dos nobres. Para que um patife como você lhe serviria? Fui iniciado como eles e pertenço à mesma confraria. Você confunde teoria com prática, meu rapaz. Não é verdade.
Você teve a sorte de ser admitido por nós, mas quanto tempo vai ficar aqui? Quanto tempo eu quiser. Você acha que é dono do seu destino? No caminho de todos nós existem portas. Uns as olham, outros batem nelas com a esperança de que alguém as abra. Eu as derrubo. Enquanto aguarda, deve-me obediência. Quais são as suas ordens, Nact? Há uma parede na minha casa que precisa ser restaurada e não quero cansar-me. Já que você adquiriu experiência, deve consertá-la. A casa é sua e não minha. Resolva o problema você mesmo. Você foi contratado para servir, rapaz. Servir a obra, eu sirvo, mas não a exploradores da sua espécie. Você é muito insolente para o meu gosto. Um bom corretivo vai pô-lo no caminho certo. O adversário era considerável, mas não assustava Paneb, certo de que seria mais rápido tanto na esquiva quanto no ataque. Cuidado, Nact. Você corre o risco de passar por maus momentos. Chegue mais perto, fanfarrão. Chegue mais perto. Pensou bem? No seu lugar, eu voltaria para casa para ser acariciado pela minha esposa. Se o encontrar coberto de ferimentos, ela vai deixá-lo. Enfurecido, Nact, o possante, tentou dar um soco na barriga de Paneb, que pulou para o lado, atingindo o adversário do lado esquerdo, quebrando-lhe uma costela e arrancando-lhe um grito de dor. Parem! Ordenou Nefer, que chegou correndo. Ele vinha trazer para o amigo um bolo de figo preparado por Clara, quando se declarou com um aflitivo espetáculo. Paneb obedeceu e baixou a guarda. Mas não foi o que fez Nact, o possante, que avançou para o adversário com violência. Fim do capítulo 49. Capítulo 50. Guiados por Caro, o brusco, que ritmava a marcha com um longo bastão nodoso, os artesãos da equipe da direita se dirigiram para o local que lhes era reservado, ao pé da colina do norte, no limite da necrópole. Nefer, o silencioso, descobriu uma espécie de templo, pequeno, onde se entrava passando por um pórtico. Na função de guarda da porta, o chefe de equipe, nébio realizado, pediu a cada artesão que se identificasse. Terminado esse ritual, todos os membros da equipe da direita foram para um pequeno pátio a céu aberto e ajoelharam-se diante de um lago de purificação de forma retangular. O pintor Shed, o Salvador, encheu uma taça com água e derramou-a nas mãos estendidas dos confrades, com as palmas viradas para o céu. Shed foi purificado, por sua vez, e em seguida os artesãos passaram para a sala de reunião, cujo teto, sustentado por 2 colunas, era pintado de ocre amarelo. Ao longo das paredes havia estalas encastradas em bancos de pedra. 3 janelas altas forneciam uma luz suave durante o dia. Como a noite já estava caindo, tochas foram acesas. Muretas separavam a sala de reunião de um santuário, num plano superior, onde só o chefe de equipe podia entrar. No santuário havia um sacrário que abrigava uma estatueta da deusa Maat e 2 pequenos cômodos onde eram conservados vasos de unguento, altares portáteis e outros objetos rituais. Nébio realizado tomou lugar do lado oeste, no assento de madeira, que antes dele havia sido ocupado por outros mestres de obras, encarregados de dirigir a equipe da direita. Rendamos homenagens aos ancestrais, ordenou, e rezemos para que nos esclareçam. Que a estala de pedra mais próxima jamais seja ocupada por nenhuma presença humana, e fique reservada para o Cado, meu predecessor, que vive entre as estrelas e que está sempre presente entre nós. Que seu exemplo preserve nossa união. Os artesãos ficaram em silêncio.
Todos perceberam que as palavras de Nébio realizado não eram vãs e que os laços que os uniam eram mais fortes do que a morte. 2 de nós estão em conflito, declarou o chefe de equipe. Devo consultá-los para saber se é possível acertar esse caso aqui mesmo, ou se devemos levá-lo ao tribunal do lugar da verdade. Com a cabeça envolvida num pano umedecido em mirra para mitigar a dor, Nact pediu a palavra. Fui agredido pelo aprendiz Panébio Ardoroso. Ele quase arrebentou minha cabeça e devo ficar muitos dias em repouso, o que vai atrasar o trabalho da equipe. Por essa razão, ele deve ser rigorosamente punido pelo tribunal. Não há outra solução, aprovou Caro o brusco. Paneb ia protestar com vigor quando Néfer pôs a mão no seu ombro, impedindo-o de se levantar. Testemunhei o confronto entre Nact, o possante e Paneb, disse Néfer com calma. Era evidente que eles iam partir para a briga e eu intervim para interromper a disputa. Paneb atendeu-me, mas Nact avançou para cima dele. Paneb derrubou-o só para defender-se. Você não está dizendo isso só porque Paneb é seu amigo? Perguntou o chefe de equipe. Se ele tivesse agido mal, eu não tentaria justificar o seu comportamento. Na minha opinião, só há um ponto a ser esclarecido: a causa da briga. Nada disso, objetou Nact. Meus ferimentos provam que eu não fui o agressor. Argumento enganoso, avaliou Néfer. Se me tivesse escutado, sairia ileso. Mas o que você exigia de Paneb? Só estava discutindo, mas ele cobriu-me de insultos. É uma atitude indigna de um aprendiz. Um talhador de pedra tem o direito de exigir de um aprendiz que ele saia do caminho da retidão e traia o juramento? Nact, o possante, empalideceu. Essa pergunta não tem sentido. Você estava muito longe, não podia ouvir nada e depois não exigi nada dele. Não ouvi nada, de fato, mas seu comportamento só pode ser explicado desse modo. Vivemos no lugar da verdade. Maat é nossa soberana. Como pode continuar a mentir? O tom de Néfer não tinha nada de agressivo. Parecia mais um pai que tentava fazer com que o filho percebesse que estava cometendo um erro grave, mas que ainda podia ser remediado. Os argumentos de Néfer giravam na cabeça de Nact, o possante, num ritmo enlouquecido. Os olhares dos colegas pareciam-lhe mais pesados do que as alcofas cheias de cascalho que tantas vezes erguera. As palavras, no seu primeiro juramento, tão longínquas, voltaram-lhe à memória. Retiro a queixa contra Paneb, declarou, baixando a cabeça. Uma pequena briga desse tipo não pode questionar a fraternidade. Pode ser que tenhamos sido um pouco arrebatados, mas isso não é grave. Entramos em choque porque queríamos medir forças. Seria melhor um confronto num torneio de lutas. Estou às ordens, disse Paneb. O incidente está encerrado, concluiu o chefe de equipe. Outros assuntos a serem abordados? Não estou satisfeito com a qualidade dos últimos ungüentos que me foram entregues. Lamentou-se Caro o brusco. Tenho a pele delicada e eles me causam manchas vermelhas. Se formos tratados como pessoas sem importância, acabará havendo um protesto. Levarei ao reconhecimento do escriba da tumba, prometeu Nébio realizado. E a qualidade dos ungüentos será controlada de perto. Em breve não teremos mais pincéis finos, reclamou o pintor Shed. Há meses que estou avisando, mas tem sido inútil. Vou cuidar disso. É tudo? Ninguém pediu a palavra. Temos um programa de trabalho bem pesado, anunciou Nébio realizado. Enquanto a equipe da esquerda termina a imensa morada eterna dos filhos reais de Ramsés o Grande, no Vale dos Reis, recebemos ordens para restaurar inúmeras tumbas do Vale das Rainhas. Se houver necessidade de horas extras, vocês receberão sandálias de primeira qualidade e belas peças de tecido como compensação.
Temos também uma festa para preparar, queixou-se Caro. Quando teremos tempo de dormir? Com a chegada do calor, o trabalho será cada vez mais penoso. A água fresca não pode faltar. Não se esqueça da cerveja, acrescentou Náctio possante. Sem ela, perdemos as forças. Como desenhista e diante da amplitude desse projeto, acrescentou Gal preciso. Peço ao laboratório central que seja especialmente cuidadoso com a qualidade das cores que nos entregam. Precisamos respeitar os contornos e as cores originais. Seus dois colegas, o Nash, o Chacal, e Pai, o Bondoso, fizeram as mesmas exigências. Como nenhum outro artesão quis manifestar-se, o chefe da equipe levantou-se, mandou apagar as tochas e invocou uma última vez aos ancestrais. Embora o local estivesse mergulhado na escuridão, Paneb notou uma luz estranha que vinha do sacrário. Poderia jurar que havia uma lamparina acesa dentro do pequeno relicário e que a sua luz atravessava a porta de madeira dourada. Acreditando ser vítima de uma alucinação, o rapaz fixou o olhar no incrível fenômeno, mas não pôde demorar-se porque precisou seguir os artesãos que deixavam a sala de reunião. — Você viu aquela estranha claridade? Perguntou ao pintor Shed. Saia em silêncio. A noite estava agradável, o povoado dormia. Ao chegarem do lado de fora, Paneb voltou a perguntar. Então, você viu? Só a vermelhidão das tochas morrediças. A luz que saía do sacrário. Está enganado, Paneb. Estou certo que não. Vá dormir. Assim não será enganado por miragens. Paneb interrogou Pai, o bondoso, que também não havia observado nada de anormal. Em seguida procurou Nefer, sem conseguir encontrá-lo. O amigo que conseguira inocentá-lo e assim poupar-lhe qualquer sanção provavelmente voltara para casa. Não, impossível. Certamente Nefer gostaria de falar-lhe. A equipe dispersara-se, mas Paneb permanecia sozinho diante da porta fechada do local da confraria. O que teria acontecido a Nefer? Fim do capítulo 50. Capítulo 51. Paneb esperou até a alvorada na esperança de ver o amigo voltar. Com a chegada das sacerdotisas de Hathor que se dirigiam ao templo para despertar o poder divino, o jovem colosso irritado voltou para casa. O povoado, aparentemente tão pacífico, pareceu-lhe inquietante e hostil. Quando acreditava ter percebido claramente suas leis, via-se brutalmente mergulhado no desconhecido. Será que seu amigo havia sido vítima de um complô fomentado por indivíduos perigosos, decididos a eliminar todos aqueles que não se adaptavam aos seus moldes? Paneb desafiara Náctio possante. Nefer defendera Paneb. Irredutíveis, os dois amigos precisavam desaparecer. Contudo, Paneb, o ardoroso, não se deixaria matar como um animal no açougue. Sozinho, seria capaz de pôr aquele maldito povoado em pé de guerra. Já se preparava para começar a guerra quando ouviu baterem na porta. Desconfiado, o rapaz armou-se com um bastão, pronto para arrebentar a cabeça dos artesãos que tentassem pegá-lo. Com o braço direito levantado, abriu a porta e deparou com duas mulheres, Clara e uma loura pequena e assustada. A primeira segurava um busto de gesso, a segunda um buquê de lótus, narcisos e acianos. Proteção para você, disse ela, utilizando a fórmula tradicional para desejar um bom dia. O Abete quis ajudar-me para começar a dar vida à sua casa. Você teve notícias de Nefer? Está preocupado? Ele desapareceu. Tranquilize-se. Nefer viajou para visitar um estaleiro a fim de estudar as técnicas dos carpinteiros. Sozinho? Não.
com o chefe de equipe e alguns artesãos. Tem certeza? Intrigada, Clara encarou Paneb. Você parece perturbado. Pensei que o houvessem raptado, que o estivessem maltratando, que... Está tudo bem, fique tranquilo. Trata-se apenas de uma pequena viagem de caráter profissional. O que estava imaginando? Paneb apoiou o bastão. Tive medo por ele. Temi que toda a confraria o considerasse inimigo. Acalme-se, recomendou Clara. Aqui está o busto de um ancestral que você deve venerar todos os dias, pensando nos servos do lugar da verdade que o precederam. Devo colocá-lo no primeiro cômodo, como na sua casa? De fato, esse é o costume. Tímida, o abete Apura entregou as flores para o jovem colosso. Elas têm um perfume que agrada ao cá dos ancestrais, comentou Clara. Se não estivéssemos ligados a eles, se eles não nos dessem força, não poderíamos sobreviver. Os ancestrais não me interessam, só o futuro importa. Você não pode construir se não houver uma fundação, Paneb. Nossos predecessores construíram o espírito desse povoado, e a alma dele foi alimentada com suas criações. É a nossa vez de transmitir o que eles nos transmitiram. Se você negligenciar os ancestrais, ficará surdo e cego. Ocupado a meditar nas palavras de Clara, Paneb não percebeu que o abete Apura olhava-o enternecida. O busto do ancestral foi displicentemente colocado num canto do primeiro cômodo da casa. Mais calmo, Paneb dirigiu-se à casa do pintor Shed, que ele considerava como um superior dos 3 desenhistas. Exigiria dele um programa de trabalho preciso e não se deixaria embalar por um vago discurso. Equipado com um imponente material, Shed preparava-se para sair para o Vale das Rainhas. Dotado de uma elegância natural, cabelo e bigode bem cuidados, olhos de um cinza claro, nariz reto e lábios finos, ele parecia olhar desdenhosamente para o que estava à sua volta. Espere! Esperar? Por quê? Vou acompanhá-lo ao Vale das Rainhas, está bem? Shed deu um sorriso mais afiado do que uma lâmina. Você perdeu a cabeça, meu jovem. Vou fazer um trabalho de restauração de extrema delicadeza e não preciso de um despreparado. Sei ler e escrever, e desenho perfeitamente os hieróglifos, como todos os habitantes do povoado. Mas o que sabe sobre a arte do traçado, sobre as regras de proporção e sobre a natureza secreta das cores? Você quer ser um desenhista, é o que parece, e até pintor. Não sabe que não é você que dita as regras da confraria? Deveria aprender a trabalhar com o gesso, e essa seria, sem dúvida, a melhor ocupação para você até o fim da vida. As palavras de Shed eram como facas que penetravam na carne do jovem colosso. Outro elemento essencial que você não percebeu, continuou o pintor. A casa que lhe foi destinada não é a moradia de um camponês ou de um pequeno escriba, e sim um santuário. Você só pensou no conforto material, mas o que sabe do significado simbólico de cada cômodo, e onde estão as pinturas e os objetos que lhe dão sentido? Você não passa de um homem que veio do outro lado do muro, Paneb, e não estou certo de que possua o talento necessário para ser um autêntico servo do lugar da verdade. Siga ao menos o exemplo do seu amigo Nefer, que já progrediu bastante. E não se esqueça de que a porta do povoado abre-se facilmente para o lado de fora, onde sem dificuldade poderá conseguir um trabalho sob medida para você. Atordoado, Paneb viu o pintor afastar-se sem conseguir fazer nenhuma objeção. Invadido pela raiva, faltou pouco para tirar-se sobre Shed, arrancar-lhe o material e pisoteá-lo. Porém, as críticas do pintor continuavam a açoitá-lo como chicotadas,
e com uma violência que parecia bem maior, porque tinha um fundamento. Shed tinha razão. Ele não passava de um camponês disfarçado num escriba menor. Por que Nefer, seu único amigo, não o ajudara a conscientizar-se? E que progresso era esse ao qual Shed aludira? Para pôr tudo isso em pratos limpos, Paneb decidiu perguntar a Clara. Na rua principal, cruzou com 2 dos 3 desenhistas, o Necho Chacal e Gal o Preciso, que se dirigiam ao Vale das Rainhas. Mal os cumprimentou, pois sentiu o peso da ironia do olhar que lhe lançavam. A porta da casa de Clara e de Nefer estava fechada. Ele bateu. Clara, posso entrar? Um instante. Ela respondeu. Estranho. Habitualmente tão acolhedora, será que rejeitaria Paneb tratando-o com desprezo como pintor? Ele não teve tempo de desenvolver suas ideias sombrias, porque a porta não demorou a ser aberta. Nefer voltou? Ainda não. Quero vê-lo. Ele está trabalhando numa obra. Por que ele escolheu o bom caminho e eu não? Você deve saber. Entre. Preciso terminar um trabalho. Paneb deparou-se espantado com o terceiro desenhista, Pai o Bondoso, um homem gorducho de aparência jovial e maçãs do rosto saltadas. Seu punho direito estava enfaixado. Uma pequena entorse, explicou. Graças aos cuidados de Clara, poderei retomar minhas atividades em alguns dias. A jovem assegurou-se de que a bandagem não estava muito apertada. Por ora, Pai, repouso completo. Não se preocupe, não ficará nenhuma sequela. Paneb examinou o primeiro cômodo com outros olhos. Uma construção esquisita num canto. O busto do ancestral sobre um altar, um outro altar florido. Sem dúvida, Nefer transformara sua casa num santuário. O pintor Shed disse-me que estou despreparado. Meu único amigo desapareceu. Não entendo mais nada. O que está acontecendo, Clara? Você deve atravessar uma nova etapa e cabe a você traçar o caminho. O único conselho que Shed me deu foi o de ser gesseiro. Conselho excelente, observou Pai o Bondoso. Paneb espumava. Você também está zombando de mim. Ainda quer ser desenhista? Mais do que nunca. Então compreenda que a sua primeira obra, onde você vai provar sua competência, é a sua própria casa. Você mostrou que sabe virar-se sozinho no grosso da obra e numa reforma sumária, mas isso não é suficiente. Precisa aprender esse ofício para não cometer erros quando trabalhar na parede de alguma morada eterna. Você não foi gesseiro. Claro que fui. Como fazer um bom desenho sem um bom suporte? Saber fazer esse suporte é o primeiro segredo. Você aceitaria ensinar-me? Paneb o Bondoso contemplou o punho. Não gosto mesmo desse repouso forçado. Podemos tentar. Fim do capítulo 51. E fim de mais um bloco de leituras, meus amigos. E agora, nesse finalzinho, eu fiquei bem reflexiva, porque olha o ensinamento que Shed passou para o Paneb e ele não entendeu. E precisou que ele fosse, entre aspas, né, revoltado procurar Clara e Nefer para tentar descobrir o que estava acontecendo, e quem lhe ajudou foi outro desenhista. Sem suporte, se a gente não conhece a base, se a gente não tem conhecimento da base, a gente não consegue realizar nada. Então, sem uma boa fundação, nenhuma casa se sustenta, nenhuma construção, nada se sustenta.
Olha que reflexão interessante para hoje, justamente hoje. Bom, eu acho que essa reflexão também vale para o ano inteiro, né? Para o ano que vem, porque começa amanhã, inclusive. O que a gente está construindo? O que a gente construiu que vai nos gerar frutos agora em 2026? Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu desejo para vocês, para todos nós, um 2026 cheio de realizações, de conquistas, de muita saúde e que a gente se encontre aqui todas as quartas-feiras por muito tempo. Um grande beijo para vocês. Até a próxima semana. Tchau!